somos eu e Maristela, do Morro Papagaio, subindo os morros, estamos indo em todas as comunidades, estamos passando debaixo da rede da CEMIG, todo o bairro que tenha casa debaixo da rede da CEMIG ou próximo, nós estamos passando e avisando essas pessoas da situação do risco que elas estão correndo. Porque o poder público não fez isso. Então, nós, enquanto comunidade, enquanto movimento, estamos fazendo isso. Nós estamos subindo e descendo o morro, andando em todas as comunidades e informando. Gente, nós estamos a perigo dessa situação, porque essa amiga está vindo calada. Ela chega, quando a gente descobre, a gente já está com o processo já está lá na frente. A gente não tem mais o que fazer, porque a gente já está com ordem de despejo. Então, todo mundo aqui sabe a dor que é de chegar na sua porta, bater na sua porta e falar: olha, você tem 30 dias, você tem 5 dias para sair da sua casa. A sua casa que você demorou lá anos, 20, 30, 40, 50 anos para construir. Casas de família, heranças de família. Então, a gente sabe a dor que nós estamos sentindo. Quem está aqui sabe. E a partir desse movimento, né, tem um ano que a gente tem o movimento é maior, né? Porque essa situação é bem grande, mas assim, da última audiência pública até essa audiência, a gente tem um ano que a gente está nessa luta. E a partir disso a gente começou as tratativas na mesa de diálogo, né? O Ministério Público estava presente, como já até esqueci, Defensoria Pública, Ministério Público, Assistência Social, a própria CEMIG, né? E outros órgãos, né? Eu estou um pouquinho nervosa. Mas, enfim, a gente está participando dessas mesas de diálogo. As mesas de diálogo é um local muito bom para trabalhar, para a gente poder conversar. Só que nós tivemos várias mesas de diálogo, né? E, assim, o que eu tenho observado, assim como acho que muitos aqui, todos os combinados, todas as tratativas que nós estamos fazendo em relação à CEMIG não está cumprindo com as tratativas que ela está fazendo na mesa de diálogo. Então, fica parecendo que a gente é palhaço, porque a gente vai lá, fala, e aí depois a CEMIG não cumpre. Desde o dia, nós tivemos duas audiências, duas mesas de diálogo, uma do dia 5/4, né, que foi para discutir a questão do Morro das Pedras, eu estava presente. Nessa mesa de diálogo foi falado que a CEMIG e junto com o Rubel iriam sentar para conversar sobre a ação civil pública que o Ministério Público moveu, e aí a CEMIG, quanto o Rubel perdeu a causa, e aí eles tinham que sentar para conversar para decidir o que ia ser feito. Porque a ação civil pública é desde 2019, que o Ministério Público moveu. E aí ficaram de 30 dias de dar resposta. Estou esperando até hoje, foi em abril. No dia 10 de maio, nós somos eu e Maristela, do Morro Papagaio, subindo os morros, estamos indo em todas as comunidades, estamos passando debaixo da rede da CEMIG, todo o bairro que tenha casa debaixo da rede da CEMIG ou próximo, nós estamos passando e avisando essas pessoas da situação do risco que elas estão correndo. Porque o poder público não fez isso. Então, nós, enquanto comunidade, enquanto movimento, estamos fazendo isso. Nós estamos subindo e descendo o morro, andando em todas as comunidades e informando. Gente, nós estamos a perigo dessa situação, porque essa amiga está vindo calada. Ela chega, quando a gente descobre, a gente já está com o processo já está lá na frente. A gente não tem mais o que fazer, porque a gente já está com ordem de despejo. Então, todo mundo aqui sabe a dor que é de chegar na sua porta, bater na sua porta e falar: olha, você tem 30 dias, você tem 5 dias para sair da sua casa. A sua casa que você demorou lá anos, 20, 30, 40, 50 anos para construir. Casas de família, heranças de família. Então, a gente sabe a dor que nós estamos sentindo. Quem está aqui sabe. E a partir desse movimento, né, tem um ano que a gente tem o movimento é maior, né? Porque essa situação é bem grande, mas assim, da última audiência pública até essa audiência, a gente tem um ano que a gente está nessa luta. E a partir disso a gente começou as tratativas na mesa de diálogo, né? O Ministério Público estava presente, como já até esqueci, Defensoria Pública, Ministério Público, Assistência Social, a própria CEMIG, né? E outros órgãos, né? Eu estou um pouquinho nervosa. Mas, enfim, a gente está participando dessas mesas de diálogo. As mesas de diálogo é um local muito bom para trabalhar, para a gente poder conversar. Só que nós tivemos
várias mesas de diálogo, né? E assim, o que eu tenho observado, assim como acho que muitos aqui, todos os combinados, todas as tratativas que nós estamos fazendo em relação à CEMIG não está cumprindo com as tratativas que ela faz dentro da mesa de diálogo. Então, fica parecendo que a gente é palhaço, porque a gente vai lá, fala, e aí depois a CEMIG não cumpre. Não cumpre. Desde o dia, nós tivemos duas audiências, duas mesas de diálogo, uma do dia 5/4, né, que foi para discutir a questão do Morro das Pedras, eu estava presente. Nessa mesa de diálogo foi falado que a CEMIG e junto com o Rubel iriam sentar para conversar sobre a ação civil pública que o Ministério Público moveu, e aí a CEMIG, quando o Rubel perdeu a causa, e aí eles tinham que sentar para conversar para decidir o que ia ser feito, porque a ação civil pública é desde 2019, que o Ministério Público moveu. E aí ficaram de 30 dias de dar resposta. Estou esperando até hoje, foi em abril. No dia 10 de maio, muitos outros moradores que não puderam vir por estarem trabalhando e não poderem abandonar os seus trabalhos justamente porque tem mais ou menos, junto com a gente, pelo menos umas 5.000 pessoas que a gente vem conversando, dialogando com essas pessoas nessa mesma situação em que nós estamos. A CEMIG, como a Ana Paula colocou, houve uma audiência pública o ano passado, até com a nova deputada Andréia, aqui nesse mesmo plenário, o ano passado, ficou acordado de a CEMIG não entrar com ordem de demolição, com ordem de despejo, enquanto não fosse resolvido, e a CEMIG continuou fazendo. Teve audiência pública, uma semana depois a CEMIG estava descumprindo o que ficou acordado em audiência. A gente fica muito triste porque a CEMIG é um órgão muito grande, a gente sabe disso, e a CEMIG vem lutando contra as pessoas no individual. Isso é um desrespeito com os moradores, porque a gente sabe que são pelo menos 5.000 pessoas nessa situação, e a CEMIG vem lutando, querendo tirar uma casa de cada vez. É impossível de conseguir fazer isso, até porque na maioria dos casos são vilas, e as casas são muito próximas umas das outras. E aí eles querem retirar exatamente uma casa daquele tal morador, que eles sorteiam, não sei como, de qualquer forma eles usam para retirar isso. E isso é inaceitável, porque não é de uma família que a gente está falando. A gente está falando de pelo menos 5.000 pessoas. E acaba fazendo essa falta de respeito com a gente, deixando a gente em risco, deixando os moradores adoecerem por causa disso, porque o bem mais precioso que a gente tem hoje são as nossas casas. E a CEMIG quer retirar isso, e não tem conversa, é simplesmente retirar as casas. Isso é desleal, isso é um absurdo, porque o bem mais precioso que a gente tem para a gente colocar a nossa família, para a gente proteger a nossa família, é as nossas casas. E na maioria dos casos a gente não invadiu. A gente tem casas nessa situação há pelo menos 20, 30 anos, 40 anos, e a CEMIG hoje entra com o pedido de reintegração de posse do terreno, alegando que é um risco para essa família, e pede demolição dessas casas. Isso é inaceitável, a gente não pode aceitar, não pode permitir que a CEMIG faça isso com nenhuma casa, como a gente vem fazendo nos grupos, conversando nos grupos, não vamos aceitar. Porque se tirar uma casa que seja, eles vão ganhar força para tirar o restante, e a gente não pode permitir que isso aconteça. O risco é de todos nós sabemos do risco, estamos conversando com a CEMIG, eles sempre alegam que existe um risco, mas existe um risco para uma família, não é para uma família, é para todas as famílias que estão debaixo da rede. E essa conversa não é feita no coletivo. A CEMIG quer impor o que ela quer, e infelizmente não é colocada à prova para fazer o que é certo. Como a gente disse, a gente teve uma audiência pública que o ano passado foi questionado algumas coisas, foram colocadas algumas coisas para o CEMIG que até hoje não foi cumprido, um ano depois. Aí
a CEMIG impõe para a gente o que ela quer, coloca o que ela quer e que se exploda os moradores. Não é assim. Hoje, graças a Deus, a gente tem a Andréia que conseguiu essa audiência para a gente, a Bela que entrou na briga também, e esperamos que venha mais, porque a gente não vai permitir, não pode aceitar que seja retirada nenhuma casa, não dessa forma, não como a CEMIG quer fazer, simplesmente chegar e demolir. Isso é inaceitável e nós não podemos aceitar de forma alguma que isso seja feito. Nosso direito à moradia e novamente ela está aqui nos apoiando. Então, muito obrigado, viu? O Morro do Papagaio e as outras comunidades agradecem. Começo aqui dizendo que mais uma vez estamos aqui, só que dessa vez mais fortes do que o ano passado. Isso muito me alegra. Não foi fácil o trabalho de campo que eu e a Ana Paula tem feito nas comunidades de Belo Horizonte afetadas pela CEMIG. Porque nós estamos fazendo gratuitamente o trabalho da CEMIG. Porque a CEMIG ela não informa, não conscientiza essas famílias, ela não dá uma informação e não traz uma solução para que essas comunidades não cresçam, não aumentem, constroem novas construções, não fazem novas construções em lugares de risco, como ela diz, né? Pessoas que vivem há 20, 30, 50 anos, como é a comunidade do Morro do Papagaio, que é centenária. A CEMIG não tem um projeto efetivo dentro das comunidades para conscientização dessas comunidades. E eu e a Ana Paula tem feito isso. E não está sendo fácil, viu, CEMIG, trabalhar para você gratuitamente, não. Mas eu sigo a luta. Começo a dizer sobre a violência constitucional. Começo a dizer sobre a violência constitucional que essas comunidades aqui representadas hoje vêm sofrendo por parte da CEMIG e pelo descaso do poder público. Mais uma vez, o Morro do Papagaio vem até essa casa pedindo socorro. Há quase um ano, decidimos procurar comunidades que estão sofrendo pelo mesmo problema, para unir forças. O problema é coletivo e não individual. Tentamos de todas as formas possíveis dialogar com a CEMIG. Procuramos a UBEL, Prefeitura de Belo Horizonte, e um fica empurrando o problema para o outro, como se a população do Morro do Papagaio fosse ping-pong, bolinha de ping-pong, sem nenhum tipo de respeito conosco. Após várias reuniões, percebemos que o município e a UBEL têm interesse afetivo em resolver o problema, não só do Morro do Papagaio, mas de outras comunidades também aqui representadas. Porém, a CEMIG nunca cumpre o acordo. Várias comunidades aqui têm convênio com a CEMIG. CEMIG, Prefeitura e UBEL. Só que a UBEL e a Prefeitura tentam fazer ali o projeto, faz a parte dela, na hora que chega a vez da CEMIG, a CEMIG corre, não assina os convênios. E fica assim. A Prefeitura acaba ali o trabalho dela dentro da comunidade, a urbanização dentro da comunidade, igual no caso do Morro das Pedras e o Morro do Papagaio, e a parte da CEMIG, ela simplesmente corre e deixa a gente com a batata assando. Era pra gente aqui, todo mundo tá no trabalho uma hora dessa. Sabe por que estamos lutando pelo nosso direito à moradia? Porque simplesmente a CEMIG não assinou um convênio. Vocês do Morro do Papagaio estão hoje aqui por isso, porque em 2014 acreditamos que a CEMIG ia passar a rede subterrânea. Vou dar continuidade, porque ela é muito grande e eu não quero perder tempo, tá? A CEMIG não cumpre os acordos, certo? A rede subterrânea dentro do Morro do Papagaio é um acordo legítimo. Foi tirada 300 famílias de uma área que não era de risco para poder se passar a rede subterrânea e deixou 540 famílias embaixo da área de servidão da CEMIG, esperando ali a rede subterrânea. E simplesmente a CEMIG não cumpriu. Tentamos de todas as formas negociar com a CEMIG. E ela fala que não tem negociação. Pronto, simplesmente isso. Hoje a gente não é mais recebido para as reuniões dentro da CEMIG, como era ano passado, que era um ano eleitoral. A gente até entende isso, porque a CEMIG ainda é do Estado. Mesmo o governador de Minas tentando de todas as formas privatizar, a CEMIG ainda é do Estado de Minas Gerais, então o governo do Estado tem responsabilidade também sobre as nossas casas, tá?
também para o governo do Estado. Hoje somos reféns, não só nós do Morro do Papagaio, mas essas 11 comunidades aqui representadas. Eu iria precisar de, no mínimo, 2 horas para explicar a todos vocês o que realmente o CEMIG tem feito. Porque a gente está retrocedendo no passado. Em 1850, criaram a Lei de Terras, onde tirava todo o direito do negro desse país ter direito à terra para plantar, para ter o seu sustento e para moradia. Quem são os descendentes desses negros? Somos nós, somos vocês, olha aí, ó. As nossas comunidades foram criadas através desse crime. Estamos aqui em pleno 2023, lutando pelo direito que eles nos tirou em 1850. Isso acaba hoje. Não a nossa luta, mas o silêncio acaba hoje. CEMIG, tira a mão da nossa terra! 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 Nosso direito à moradia. E novamente ela está aqui nos apoiando. Então, muito obrigado, viu? O Morro do Papagaio e as outras comunidades agradecem. Começo aqui dizendo que mais uma vez estamos aqui, só que dessa vez mais fortes do que o ano passado. E isso muito me alegra. Não foi fácil o trabalho de campo que eu e a Ana Paula tem feito nas comunidades de Belo Horizonte afetadas pela CEMIG. Porque nós estamos fazendo gratuitamente o trabalho da CEMIG. Porque a CEMIG ela não informa, não conscientiza essas famílias, ela não dá uma informação e não traz uma solução para que essas comunidades não cresçam, não aumentem, constroem novas construções, não fazem novas construções em lugares de risco, como ela diz, né? Pessoas que vivem há 20, 30, 50 anos, como é a comunidade do Morro do Papagaio, que é centenária. A CEMIG não tem um projeto efetivo dentro das comunidades para a conscientização dessas comunidades. E eu e a Ana Paula tem feito isso. E não está sendo fácil, viu, CEMIG, trabalhar para você gratuitamente, não. Mas eu sigo a luta. Começo a dizer sobre a violência constitucional. Começo a dizer sobre a violência constitucional que essas comunidades aqui representadas hoje vêm sofrendo por parte da CEMIG e pelo descaso do poder público. Mais uma vez, o Morro do Papagaio vem até essa casa pedindo socorro. Há quase um ano, decidimos procurar comunidades que estão sofrendo pelo mesmo problema, para unir forças. O problema é coletivo e não individual. Tentamos de todas as formas possíveis dialogar com a CEMIG. Procuramos a UBEL, Prefeitura de Belo Horizonte, e um fica empurrando o problema para o outro, como se a população do Morro do Papagaio fosse ping-pong, bolinha de ping-pong, sem nenhum tipo de respeito conosco. Após várias reuniões, percebemos que o município e a UBEL tem interesse afetivo em resolver o problema, não só do Morro do Papagaio, mas de outras comunidades também aqui representadas. Porém, a CEMIG nunca cumpre o acordo. Várias comunidades aqui têm convênio com a CEMIG. CEMIG, Prefeitura e UBEL. Só que a UBEL e a Prefeitura tentam fazer ali o projeto, faz a parte dela, na hora que chega a vez da CEMIG, corre, não assina os convênios. E fica assim. A Prefeitura acaba ali o trabalho dela dentro da comunidade, a urbanização dentro da comunidade, igual no caso do Morro das Pedras e o Morro do Papagaio, e a parte da CEMIG, ela simplesmente corre e deixa a gente com a batata assando. Era pra gente aqui, ó, todo mundo tá no trabalho uma hora dessa. Sabe por que estamos lutando pelo nosso direito à moradia? Porque simplesmente a CEMIG não assinou um convênio. Vocês do Morro do Papagaio estão hoje aqui por isso, porque em 2014 acreditamos que a CEMIG ia passar a rede subterrânea. Vou dar continuidade, porque ela é muito grande, eu não quero perder tempo, tá? A CEMIG não cumpre os acordos, certo? A rede subterrânea dentro do Morro do Papagaio é um acordo legítimo. Foi tirada 300
reuniões dentro da CEMIG, como era ano passado, que era um ano eleitoral. A gente até entende isso, porque a CEMIG ainda é do Estado, mesmo o governador de Minas tentando de todas as formas privatizar, a CEMIG ainda é do Estado de Minas Gerais, então o governo do Estado tem responsabilidade também sobre as nossas casas, tá? Isso é uma cobrança direta também para o governo do Estado. Hoje somos reféns, não só nós do Morro do Papagaio, mas essas 11 comunidades aqui representadas. Eu iria precisar de, no mínimo, 2 horas para explicar a todos vocês o que realmente o CEMIG tem feito. Porque a gente está retrocedendo no passado. Em 1850, criaram a Lei de Terras, onde tirava todo o direito do negro desse país ter direito à terra para plantar, para ter o seu sustento e para moradia. Quem são os descendentes desses negros? Somos nós. Somos vocês, olha aí, ó. As nossas comunidades foram criadas através desse crime. Estamos aqui em pleno 2023, lutando pelo direito que eles nos tirou em 1850. Isso acaba hoje. Não a nossa luta, mas o silêncio acaba hoje. CEMIG, tira a mão da nossa terra! 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 Primeira coisa, saudar a mesa aqui em nome das companheiras das ocupações, do Luiz, com Carolina Maria de Jesus. Também tem 10 anos aí que eu estou na luta pela moradia, na luta das ocupações urbanas, né? E assim, uma das coisas que nesses 10 anos a gente vai vendo é quanto que essa dor de enfrentar um despejo, principalmente a ameaça dele, é um negócio que desgasta tanto as pessoas, né? Isso faz a gente ficar doente. Um monte de lugar que eu já vi mesmo, por exemplo, as pessoas que ficam em desespero sem saber que se no dia seguinte a sua casa vai estar de pé, se ela pode sair para trabalhar e voltar e ter sua casa segura. Então isso é de fato uma questão muito dura, uma questão muito penosa e que isso massacra o nosso povo todos os dias, principalmente os que estão morando aí nas vilas, nas favelas, nas ocupações, que é essa ameaça do despejo, né? Bom, isso que as companheiras colocaram aqui, que a André e que a Maricela colocou também anteriormente, que eu queria trazer de principal, o tempo é pouco, mas também colocar essa questão, porque eu acho que o debate central é que a gente tem uma CEMIG 100% pública, que esse capital misto não coloque o lucro acima da vida das pessoas, porque hoje o que está acontecendo é isso, o lucro da CEMIG está acima do direito da vida e da casa das pessoas. Então a gente precisa de uma CEMIG 100% pública, porque tecnologia a gente tem. Dinheiro não dá nem para dizer, né? A CEMIG todo ano é recorde de lucro. Então não dá para dizer que não tem tecnologia e nem recurso para poder mudar a rede de luz e sem remover nenhuma casa dentro dessas ocupações, dentro dessas vilas, nesses bairros que foram aqui citados. Então se tem tecnologia e tem recurso, a CEMIG precisa de imediato fazer isso, cumprir com o acordado e fazer as redes subterrâneas, dando assim alívio, dando assim sossego também para as pessoas que estão vivendo nessa noite sem saber se amanhã vai ser despejada ou se a casa dela vai estar garantida. É isso, sem poder saber se vai poder investir, vai poder aumentar um quarto, se vai ter o direito de ficar ali ou não. Então acho que essa luta continue, como a companheira Maricela colocou bem. Eu acho que assim, saudar todo mundo que veio aqui hoje nessa plenária, que mostra que essas comunidades estão em luta, mostra que está mobilizado e que nós não vamos aceitar despejo, nós não vamos aceitar nenhum retrocesso calado, nós vamos aceitar nada disso aí que está colocado para a gente, nós vamos resistir nas lutas, nas ruas, aqui no plenário, onde é que for necessário. Obrigado. Primeira coisa, saudar a mesa aqui em nome das companheiras das ocupações, do Luiz, com Carolina Maria de Jesus. Também tem 10 anos aí que eu estou na luta pela moradia, na luta das ocupações urbanas, né? E assim, uma das coisas que nesses 10 anos a gente vai vendo é quanto que essa dor de enfrentar um despejo, principalmente a ameaça dele, é um negócio que desgasta tanto as pessoas, né? Isso faz a gente ficar doente. Um monte de lugar que eu já vi mesmo, por exemplo, as pessoas que ficam em desespero sem saber que se no dia seguinte a sua casa vai estar de pé, se ela pode sair para trabalhar e voltar e ter sua casa segura. Então isso é de fato uma questão muito dura, uma questão muito penosa e que isso massacra o nosso povo todos os dias, principalmente os que estão morando aí nas vilas, nas favelas, nas ocupações, que é essa ameaça do despejo, né?
Bom, isso que os companheiros colocaram aqui, que a André, que a Maricela colocou também anteriormente, que eu queria trazer de principal, o tempo é pouco, mas também colocar essa questão, porque eu acho que o debate central é que a gente tem uma CEMIG 100% pública, que esse capital misto não coloque o lucro acima da vida das pessoas, porque hoje o que está acontecendo é isso, o lucro da CEMIG está acima do direito da vida e da casa das pessoas. Então a gente precisa de uma CEMIG 100% pública, porque tecnologia a gente tem. Dinheiro não dá nem para dizer, né? A CEMIG todo ano é recorde de lucro. Então não dá para dizer que não tem tecnologia e nem recurso para poder mudar a rede de luz e sem remover nenhuma casa dentro dessas ocupações, dentro dessas vilas, nesses bairros que foram aqui citados. Então se tem tecnologia e tem recurso, a CEMIG precisa de imediato fazer isso, cumprir com o acordado e fazer as redes subterrâneas, dando assim alívio, dando assim sossego também para as pessoas que estão vivendo nessa noite sem saber se amanhã vai ser despejada ou se a casa dela vai estar garantida. É isso, sem poder saber se vai poder investir, vai poder aumentar um quarto, se vai ter o direito de ficar ali ou não. Então acho que essa luta continue, como a companheira Maricela colocou bem. Eu acho que assim, saudar todo mundo que veio aqui hoje nessa plenária, que mostra que essas comunidades estão em luta, mostra que está mobilizado e que nós não vamos aceitar despejo, nós não vamos aceitar nenhum retrocesso calado, nós vamos aceitar nada disso aí que está colocado para a gente, nós vamos resistir nas lutas, nas ruas, aqui no plenário, onde é que for necessário. Obrigado. Eu vou ler aqui um texto. Prezados, boa tarde. Gostaria de cumprimentá-los, agradecer a oportunidade de ser ouvida nesta Assembleia, especialmente quando uma questão que nos toca tão grandemente as nossas vidas, a nossa comunidade, trabalhadora, pacífica em seus direitos mais básicos e dignamente e moradia. Me perdoa, estou nervosa. Sou moradora da Vila Bernadette há 24 anos e fui neste local que escolhi para investir todo o fruto do meu trabalho, construindo igualmente o sonho e direito de um lar. Foi neste bairro onde criei os meus filhos, fiz amigos, rotinas e rede de apoio. Me lembro que somente aos anos depois de me instalar na comunidade, em total de boa fé, sem menor ciência do que teria alguma questão quanto à irregularidade do terreno, que houve uma informação. Eu vou ler aqui um texto. Prezados, boa tarde. Gostaria de cumprimentá-los, agradecer a oportunidade de ser ouvida nesta Assembleia, especialmente quando uma questão que nos toca tão grandemente as nossas vidas, a nossa comunidade, trabalhadora, pacífica em seus direitos mais básicos e dignamente e moradia. Me perdoa, estou nervosa. Sou moradora da Vila Bernadette há 24 anos e fui neste local que escolhi para investir todo o fruto do meu trabalho, construindo igualmente o sonho e direito de um lar. Foi neste bairro onde criei os meus filhos, fiz amigos, rotinas e rede de apoio. Me lembro que somente aos anos depois de me instalar na comunidade, em total de boa fé, sem menor ciência do que teria alguma questão quanto à irregularidade do terreno, que houve uma informação. Com policiais, do mesmo jeito que o Vicente falou. E o que acontece? As pessoas mais leigas, que não sabem, assinam. Eles vêm com um papel pedindo para assinar. E o que é esse papel? A CEMIG falando que eles estão abrindo mão, que eles estão cientes que eles estão numa área invadida da CEMIG. Eles estão usando da má-fé com os moradores, oprimindo moradores lá. Eles vêm, chegam, tiram a paz de todos os moradores, falando que vai tirar crianças, adolescentes, famílias, tem pessoas ficando doentes, tem pessoas que estão dando depressão por causa da CEMIG. A CEMIG, ali no Jardim Liberdade, dá para ela fazer uma rede subterrânea.
ela não quer diálogo, ela não quer acordo, ela não quer nada. Ela quer simplesmente tirar a gente das nossas moradias, tirar a gente daquilo que a gente sonhou, lutou para construir. Ninguém ali fez as coisas de uma noite para o dia. Ninguém ali fez casa de madrugada. Todos construíram as casas, tem anos, tem casa de 30, 40 anos. Por que eles não foram, colocaram para fiscalização antes? Porque eles não fez esse trabalho antes? Agora é muito simples, colocar milhares de famílias fora da sua casa, sem direito a nada, sem direito à dignidade de ter o seu lar, de ter aonde morar. Eles não estão pensando se a pessoa tem uma criança, se tem alguém doente. Ele simplesmente está atacando para fora da sua casa, sem seu direito nenhum. Tem uma moradora aqui do bairro, que ela tem 15 dias para sair da casa dela. Ela não está debaixo da rede, está 90 centímetros depois da rede, do metro que eles dão. Está ali 15 dias para poder sair. Ela já perdeu na primeira instância. E para onde ela vai? A CEMIG vai dar um amparo a ela? Não. Cadê o governador desse país, desse estado? O que ele está fazendo? Simplesmente quer privatizar a CEMIG e colocar as famílias para fora. A rede que passa na Bernadette é a mesma rede que passa em condomínio fechado. Eles estão indo lá no condomínio fechado? Eles estão indo lá tirando quem está em cima ou só da comunidade? Eu achei que eles estavam todo mundo. Com policiais, do mesmo jeito que o Vicente falou. E o que acontece? As pessoas mais leigas, que não sabem, assinam. Eles vêm com um papel pedindo para assinar. E o que é esse papel? A CEMIG falando que eles estão abrindo mão, que eles estão cientes que eles estão numa área invadida da CEMIG. Eles estão usando da má fé com os moradores, oprimindo moradores lá. Eles vêm, chegam, tiram a paz de todos os moradores, falando que vai tirar crianças, adolescentes, famílias. Tem pessoas ficando doentes, tem pessoas que estão dando depressão por causa da CEMIG. A CEMIG, ali no Jardim Liberdade, dá para ela fazer uma rede subterrânea. Ela não quer diálogo, ela não quer acordo, ela não quer nada. Ela quer simplesmente tirar a gente das nossas moradias, tirar a gente daquilo que a gente sonhou, lutou para construir. Ninguém ali fez as coisas de uma noite para o dia. Ninguém ali fez casa de madrugada. Todos construíram as casas, tem anos, tem casa de 30, 40 anos. Por que eles não foram, colocaram para fiscalização antes? Porque eles não fez esse trabalho antes? Agora é muito simples, colocar milhares de famílias fora da sua casa, sem direito a nada, sem direito à dignidade de ter o seu lar, de ter aonde morar. Eles não estão pensando se a pessoa tem uma criança, se tem alguém doente. Ele simplesmente está atacando para fora da sua casa, sem seu direito nenhum. Tem uma moradora aqui do bairro, que ela tem 15 dias para sair da casa dela. Ela não está debaixo da rede, está 90 centímetros depois da rede, do metro que eles dão. Está ali 15 dias para poder sair. Ela já perdeu na primeira instância. E para onde ela vai? A CEMIG vai dar um amparo a ela? Não. Cadê o governador desse país, desse estado? O que ele está fazendo? Simplesmente quer privatizar a CEMIG e colocar as famílias para fora. A rede que passa na Bernadette é a mesma rede que passa em condomínio fechado. Eles estão indo lá no condomínio fechado? Eles estão indo lá tirando quem está em cima ou só da comunidade? Eu achei que eles estavam todo mundo. Se destruindo por conta da CEMIG, porque as pessoas ficam doentes, ficam com depressão, mulher briga com o marido porque fica nervoso, às vezes a gente fica nervoso dentro de casa. É verdade, gente, vocês estão rindo, mas é verdade. A situação não está fácil, a gente não dorme, não sabe o que é dormir,
pensando se amanhã que eu chegar do serviço, a polícia já está na minha porta para me jogar no meio da rua. O negócio é complicado. A CEMIG tinha que dar um parecer mais claro, mais positivo, que a CEMIG lucra muito, é uma das empresas que mais lucra nesse país. Tanto que ela comprou a ANEEL no Rio de Janeiro, com dinheiro do lucro de Minas Gerais. Para que a CEMIG foi comprar a ANEEL no Rio de Janeiro, com dinheiro de lucro do Minas Gerais? E o lucro de Minas Gerais não vem para nós, que somos o dono da CEMIG, porque o povo, a CEMIG é do povo, a CEMIG é estatal, não é para ser vendida para ninguém não. E o povo fica aí, a Deus dará, todo mundo. CEMIG, põe a mão na consciência. Prefeito de Belo Horizonte, põe a mão na consciência. Zema, pelo amor de Deus, põe a mão na consciência. Vamos, gente, lutarmos juntos. Não vamos deixar a CEMIG fazer o que quer, individualmente com cada um, não. Elas estão tirando individualmente cada um. Isso não dá, não pode ser. Pelo amor de Deus, gente. Tenha consciência que o povo não pode ir para a rua assim, não. Nada foi conseguido de mão beijada na vida da gente, não. A gente lutou com muita força e dignidade para ter o barraquinho da gente. Não foi no dia da noite que a gente conseguiu, não. Muito obrigado por tudo aí. Já tem 15 anos já. 15 anos. Estou aqui, ó, com o processo na mão. Você deixa eu ver? Pode. Mas aí já pode vir a próxima pessoa. Ariane. Agradeço a todos que estão aqui. Estou muito feliz, que eu pensei sinceramente que ia ter poucas pessoas, mas a massa está em peso. Agradeço. Agradeço o pessoal da mesa. Na verdade, eu fiz um texto imenso, né, para poder apresentar e tudo, mas o pessoal que foi vindo falando, falou tudo que eu tinha escrito. Então, quer dizer que a gente está na mesma sintonia mesmo, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para o Ediel, no caso. Eu gostaria de saber qual que é a estatística dos últimos 10 anos de quantas linhas de transmissões que arrebentaram, quantas pessoas morreram, né, com esse risco iminente e a probabilidade de que isso venha a acontecer. Até porque, como a amiga citou ali, no bairro Novo das Indústrias, se eu não me engano, isso. Tem 3 antenas que passam no meio certinho de uma avenida. Então, se Mas é antena de rotatória ainda, que são isso, de rotatória. E verdade. Então, se corre um risco iminente de que venha arrebentar, uma pessoa falecer, algo do tipo, será que um pedestre, um carro passando, um caminhão, um ônibus, não pode acontecer também? Anel rodoviário. Anel rodoviário. Pois é. Outra coisa, é tão caro, é tão difícil de fazer essa rede subterrânea que lá em Brasília, assim, se eu não estou enganada, tudo lá é subterrâneo. Porque lá a capital do país, né? E nós aqui, como uma capital mineira enorme, muita população mineira aqui, não tem possibilidade de fazer isso? Uma empresa tão grande como a CEMIG? Se destruindo por conta da CEMIG, porque as pessoas ficam doentes, ficam com depressão, mulher briga com o marido porque fica nervoso, às vezes a gente fica nervoso dentro de casa. É verdade, gente, vocês estão rindo, mas é verdade. A situação não está fácil, a gente não dorme, não sabe o que é dormir, pensando se amanhã que eu chegar do serviço, a polícia já está na minha porta para me jogar no meio da rua. O negócio é complicado. A CEMIG tinha que dar um parecer mais claro, mais positivo, que a CEMIG lucra muito, é uma das empresas que mais lucra nesse país. Tanto que ela comprou a ANEEL no Rio de Janeiro, com dinheiro do lucro de Minas Gerais. Para que a CEMIG foi comprar a ANEEL no Rio de Janeiro, com dinheiro de lucro do Minas Gerais? E o lucro de Minas Gerais não vem para nós, que somos o dono da CEMIG, porque o povo, a CEMIG é do povo. A CEMIG é estatal, não é para ser vendida para ninguém não. E o povo fica aí, a Deus dará, todo mundo. CEMIG, põe a mão na consciência. Prefeito de Belo Horizonte, põe a mão na consciência. Zema, pelo amor de Deus, põe a mão na consciência. Vamos, gente, lutarmos juntos. Não vamos deixar a CEMIG fazer o que quer, individualmente com cada um, não. Elas estão tirando individualmente cada um. Isso não dá, não pode ser. Pelo amor de Deus, gente. Tenha consciência que o povo não pode ir para a rua assim, não. Nada foi conseguido de mão beijada na vida da gente, não.
A gente lutou com muita força e dignidade para ter o barraquinho da gente. Não foi do dia da noite que a gente conseguiu, não. Muito obrigado por tudo aí. Já tem 15 anos já. 15 anos. Estou aqui, ó, com o processo na mão. Você deixa eu ver? Pode. Mas aí já pode vir a próxima pessoa. Ariane. Agradeço a todos que estão aqui. Estou muito feliz, que eu pensei sinceramente que ia ter poucas pessoas, mas a massa está em peso. Agradeço. Agradeço o pessoal da mesa. Na verdade, eu fiz um texto imenso, né? Para poder apresentar e tudo, mas o pessoal que foi vindo falando, falou tudo que eu tinha escrito. Então, quer dizer que a gente está na mesma sintonia mesmo, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para o Ediel, no caso. Eu gostaria de saber qual que é a estatística dos últimos 10 anos de quantas linhas de transmissões que arrebentaram, quantas pessoas morreram, né, com esse risco iminente e a probabilidade de que isso venha a acontecer. Até porque, como a amiga citou ali, no bairro Novo das Indústrias, se eu não me engano, isso, tem 3 antenas que passam no meio certinho de uma avenida. Então, se é antena de rotatória ainda, que são isso, de rotatória. E verdade. Então, se corre um risco iminente de que venha arrebentar, uma pessoa falecer, algo do tipo, será que um pedestre, um carro passando, um caminhão, um ônibus, não pode acontecer também? Anel rodoviário. Anel rodoviário. Pois é. Outra coisa, é tão caro, é tão difícil de fazer essa rede subterrânea que lá em Brasília, assim, se eu não estou enganada, tudo lá é subterrâneo. Porque lá a capital do país, né? E nós aqui, como uma capital mineira enorme, muita população mineira aqui, não tem possibilidade de fazer isso? Uma empresa tão grande como a CEMIG? Para a CEMIG tirar ele da casa dele. Sou Manuel aqui é um senhor de pouca instrução. Levanta aí, São Manuel, para poder a gente ver o senhor. Quando a CEMIG foi na casa dele, gente, ele é uma pessoa, só me desculpa de eu falar, é uma pessoa analfabeta. A CEMIG esteve na casa dele e fez igual fez como vários moradores aqui. A sua assassina aqui não vai ter problema nenhum, não? Qual é o dado do senhor mesmo? Aí ele, numa humildade, deu os dados para ele e tá aí. 5 dias para ele sair da casa dele, todo o dinheirinho que ele tinha, que ele deu para a esposa dele, que posso falar do seu problema de saúde? Está com câncer, né? Está em tratamento e tudo que eles usam, né, do financeiro deles foi para construir essa casa que eles têm lá hoje, onde eles moram nessa casa, e construiu lá para nós uma mercearia, gente, que é a única coisa que nós temos. Nós também, a Prefeitura de Belo Horizonte também nos abençoou com o calçamento lá da rua, que foi até a metade da rua, gente. 1.000 metros de calçamento que era para ser feito, a CEMIG foi lá e embargou esse 1.000 metros, que até serviria para ela mesma subir para fazer a manutenção da torre. Serviria até para ela mesma. Vai ela lá e embargou a obra da Prefeitura. Mas a primeira coisa que a empresa, a UBEL, a Prefeitura, e eu vou cobrar da CEDESE, que é saber as condições socioeconômicas de cada uma das famílias. Porque, olha, como pode uma pessoa que precisa de acolhimento do Estado nesse momento, porque está convalescente, está fazendo tratamento de câncer, um está desempregado, o outro tem dificuldade de leitura, precisa ter assistente social acompanhando todo o processo. Isso, reforçando aquilo que a deputada Bela já trouxe em sua fala. Essas regras não sou eu que inventei, esse protocolo não somos nós que inventamos, existem protocolos, inclusive, internacionais para acompanhar a desapropriação, reintegração de posse. Os tribunais estão atentos a isso, a gente vai cobrar novamente. O Ministério Público, Defensoria, não é só mais
criar alternativa, porque o povo não quer sair de lá. Isso é a primeira coisa. Eles já vivem lá, não estou falando de ocupações recentes. O processo dele ali, 2015, 2020. Então, assim, é muitos anos. E agora, a justiça não pode tomar decisões individuais quando a área está toda tomada. A discussão é coletiva. Mas a primeira coisa é garantir a dignidade da pessoa humana. Então, vamos discutir propriedade, vamos discutir posse, vamos discutir segurança, que a CEMIG, a gente está entendendo que para uns é inseguro, para condomínio, né, fechar condomínio rico, a insegurança é relativa, né, o argumento é outro, mas a dignidade da pessoa humana, seja no condomínio, seja na favela, seja lá nas vilas, vai ter que ser a mesma métrica. Então, a primeira coisa, e a gente vai reforçar isso, a mesa de diálogo saiu da CEDES, então é imprescindível que a Secretaria de Desenvolvimento Social acompanhe com assistentes sociais. Não é oficial de justiça debochando, não é funcionário da CEMIG, mas a assistência social tem que chegar primeiro e fazer o levantamento. A mesma coisa cabe à Prefeitura de Belo Horizonte. Uma prefeitura rica, tem recurso, tem equipamentos de assistência social, tem que fazer esse papel, levantar primeiro a condição socioeconômica dessas famílias que estão hoje como réu de uma empresa que também já passou por CPI dessa casa. Então, assim, não tem ninguém inocente aqui. Nós precisamos discutir qual é o papel do serviço público nessa situação. Todos da mesa que estão aqui presentes, né? Em nome de Jesus eu peço, né, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E o meu nome é Manuel Almir Gonçalves da Silva. Estou sendo muito prejudicado pela doutora empresa CEMIG, né, porque eu construí a minha merceariazinha para meu sustento, para mim e minha esposa, porque ela não pode trabalhar. Eu também não posso, porque eu que tenho que ficar carregando ela para o médico para fazer controle. E então a CEMIG declarou lá para mim fazer despejo de mim, né? Acabar com tudo que eu tenho, que é o meu sustento, para não passar fome. Que essa merceariazinha minha que eu fiz lá é para o meu sustento, para me ajudar o povo e o povo me ajudar. Então, pela misericórdia de Deus, Deus me deu esse localzinho para meu sustento, e a própria CEMIG está querendo destruir a minha vida e a vida da minha esposa, e a vida também dos meus amigos que me ajudam na mercearia. E além disso, está falando uma coisa que ainda não é verdade. Falou que a minha mercearia é de 2 andares. Não é verdade, é de um andar só. Eu tenho a foto dela aqui, está aqui. É bem distante da torre de transmissão. É bem distante. É no nível da rua. Está aqui a foto. Quem quiser ver, eu mostro aqui agora. Para saber, eu estou falando a verdade, não estou falando mentira. Estou sendo para ser despejado. E em nome de Jesus Cristo, doutora, eu peço à senhora, doutora deputada, e todos os demais que estão aqui, eu sei que vocês também são seres humanos, eu sei que vocês têm um grande respeito pela população brasileira, eu sou brasileiro, e eu também respeito os seus direitos, respeito a CEMIG também, né? Mas uma coisa que eu quero dizer, tem que dar César o que é de César e Deus o que é de Deus. Seja honesto, seja verdadeiro, fala a verdade, não fala mentira, porque aquilo que você planta, aquilo também você vai colher, pode ter certeza. Eu vou essa oportunidade de E, gente, a máquina pública está aí, está funcionando. A gente só está colhendo que já coisa de anos. Isso aqui é anos. Esse desenvolvimento precário por pessoas que só pensam neles mesmos, entendeu? Estamos aí lutando por moradia. E eu não vou desistir. Porque se eu quero uma moradia, porque eu quero ser um cidadão digno, entendeu? E conto com, sim, a máquina pública, que é a Prefeitura de Belo Horizonte. Esse estado de Minas Gerais que eu amo, acolhi como minha cidade natal, entendeu? Fomos prejudicados na nossa habitação lá, a polícia militar lá invadiu, sem mandato, querendo prejudicar a gente lá na ocupação. Só que nem o nosso companheiro aqui falou, a razão está aí, a verdade está aí. O coração de cada um aqui, todo mundo sabe, os seus propósitos de vida,
A gente quer dignidade e moradia, que é o direito básico de um cidadão brasileiro. É a moradia. Depois vem a saúde e os demais recursos. Agradeço às autoridades aí presentes que estão recorrendo com a gente aí, a deputada, aos demais da banca aí que está... É a nossa voz perante a eles aí. Agradeço o apoio de todos aí. E vamos pra luta, gente. Vamos desistir não. O sonho de todo mundo aí vai ser realizado. Thank you.